Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Meus amigos, estamos aqui em mais um Momento Democrático. Hoje vamos conversar com Rogério Schmitt, cientista político, articulista dos principais jornais do Brasil, membro da Fundação Espaço Democrático, ligado a um partido político, ao PSD. Então, nós estamos falando com um professor que tem a prática da política através da sua participação numa fundação de um partido político e com certeza vai nos dar aqui grandes insights a respeito da situação que nós estamos vivendo. Eu, como sempre, tenho aqui ao meu lado o Ronaldo Bianchi e vou pedir a ele que inicie o programa. Bom, Rogério, obrigado pela sua presença e sempre muito inteligente. Eu participei com você em alguns momentos lá na Fundação e fiquei muito feliz em conhecê-lo. Bom, a primeira pergunta é muito direta. O governo Lula terá maioria na próxima legislatura para fazer PEC e lei complementar ou só lei ordinária? Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradecer aí o Ronaldo pelo convite, a oportunidade de conhecer também o José. Espero conseguir falar algo inteligente aqui, né? Bom, é exatamente essa a questão política principal do momento, né? O presidente eleito está montando o seu gabinete, né? A sua equipe de governo. Já foram anunciados aí alguns poucos titulares de ministérios, e essa questão, se ele terá ou não maioria, vai depender basicamente de quais partidos o presidente eleito irá atrair para a sua coalizão de governo. A gente sabe aí que os partidos que participaram da coalizão eleitoral vitoriosa, né, que a coalizão pela qual o Lula foi eleito, esses partidos elegeram aí PT e os outros, né, elegeram um pouco mais de 20% só dos deputados federais, por exemplo. Então, claramente, é uma coalizão insuficiente para governar e para aprovar leis, até leis ordinárias, né? Então, o presidente precisa ampliar essa coalizão, como é a regra, né, do sistema político brasileiro, né, o chamado presidencialismo de coalizão, e precisa ampliar o número de protagonistas, né, no seu governo, atraindo outras siglas, né, especialmente siglas que siglas que não apoiaram ninguém na eleição presidencial ou que tiveram até outros candidatos, né? Então, a gente já tudo indica, aí, a julgar pelos relatos da imprensa, né, que o presidente eleito Lula está trazendo para o governo siglas como o MDB, que apoiou a candidatura da Simone Tebet, né? O PSD, o Gilberto Kassab, que ficou neutro na disputa presidencial, né? E o União Brasil, né? Que lançou a candidatura da senadora Soraya Tronic, né? Então, acho que o apoio desses três partidos será decisivo para a gente ter uma resposta afirmativa à pergunta que você fez, né, Ronaldo? Caso o presidente Lula consiga atrair esses três partidos, que são partidos que elegeram bancadas parlamentares bastante expressivas, né? Além de, talvez, atraindo também o PDT, que apoiou o Ciro Gomes, né? Eventualmente até a Federação PSDB Cidadania, né? Que também apoiou a Simone Tebet, né? Mas esses três partidos, pelo tamanho das bancadas que eles elegeram, né, me parece que serão decisivos para que o presidente Lula consiga ter apoio, inclusive para formar
maioria constitucional, né, que corresponderia aí a pouco mais de 300 votos na Câmara dos Deputados, por exemplo. E, portanto, ele precisa indicar ministros desses partidos, né, que essa é a lógica dos governos de coalizão no mundo inteiro, né, nos países democráticos, né? O partido ele assume uma responsabilidade de governo, controlando uma, duas, três, quatro pastas, né, no ministério, e, em compensação, divide também a responsabilidade de apoiar o governo nas votações do Congresso, né? Então, eu acho que essa é exatamente o momento em que nós estamos passando agora, aí, faltando pouco mais de 2 semanas até a posse efetiva do presidente eleito, né? Perfeito. Essa sua resposta me induziu aqui a uma outra questão, não é? Você tem no Brasil vamos chamar assim, uma super representatividade. Você tem um número de partidos muito grande, não é? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, onde você teria uma subrepresentatividade, em que todo o espectro de opiniões políticas tem que caber em 2 partidos, não é? Aqui é o contrário, você tem mais partidos do que, do que opiniões, vamos chamar assim. Para minorar isso, nós foram criadas as cláusulas de barreira, justamente para que diminuir o número de partidos e facilitar a administração política, vamos chamar assim. Na sua opinião, essas cláusulas de barreira estão adequadas à sociedade brasileira? Nós estamos conseguindo controlar esse problema na velocidade necessária ou é preciso alguma modificação maior ainda no sistema? Veja, eu começaria, só você fez referência aí a Estados Unidos e Inglaterra, né? Essa diferença do número de partidos relevantes, né, que não existem só 2 partidos nos Estados Unidos, não existem só 2 partidos na Inglaterra, né? Mas existem somente 2 partidos relevantes nesses 2 países e por conta do sistema eleitoral que eles adotam lá, né? Que é o chamado sistema, no Brasil é conhecido como voto distrital puro, né? Que é um sistema de eleição majoritária, né? Outras democracias avançadas adotam o sistema igual ao brasileiro, que é o sistema de voto proporcional. Então, também são países com uma quantidade maior, bem maior de partidos, né? Alemanha, Itália, enfim. O Brasil, então, tem um sistema multipartidário, essa é a nossa tradição, né, histórica, que se deve, em parte, ao tipo de sistema eleitoral que nós usamos, né? O voto proporcional existe exatamente para permitir que a diversidade de opiniões na sociedade se traduza em pluralismo dos partidos políticos, né? Agora, de fato, chegou-se num patamar indesejado, né? O Brasil se tornou, desde os anos 90, né, o país com o maior número de partidos políticos representados no Congresso, todo mundo democrático, né? Chegamos a ter eleições aí com mais de 20 partidos, né, elegendo bancadas na Câmara dos Deputados, principalmente. No Senado, a fragmentação é um pouco menor, né? E por isso se adotou, né, em 2017, a emenda constitucional que criou a chamada cláusula de barreira. Então, ela estabelece uma votação nacional mínima para que os partidos políticos tenham direito a funcionamento parlamentar, né? Os partidos que não atingirem essa votação nacional mínima, eles perdem, não deixam de existir, né? Mas perdem o direito a funcionarem como partidos no Congresso, né? Isso, ela foi aplicada pela primeira vez na eleição de 2018, né? Naquela ocasião, a votação mínima era de 1,5% dos votos válidos para deputado no país inteiro. Agora, em 2022, ela foi até elevada, né? Ela passou para 2%, a cláusula de barreira, né? A votação mínima, passou para 2% do total de votos válidos para deputado, né? Me parece que foi uma mudança muito bem-vinda,
ela inclusive, vai continuar crescendo, né? Essa votação mínima, essa cláusula de barreira, vai continuar crescendo ainda nas duas próximas eleições. Em 2026, vai para 2,5% dos votos válidos, e em 2030 vai para 3% dos votos válidos. Então, a gente só vai conhecer o formato final, né, do multipartidarismo no Brasil depois de 2030, quando a cláusula de barreira atingir lá o seu patamar máximo, né? Mas me parece que ela já está produzindo bons efeitos, viu, José? Esse ano, por exemplo, na eleição de 2022, já houve uma redução significativa do número de partidos, né? Foram 19 partidos que elegeram deputados na eleição, né? Mas desses 9, deixa eu só conferir aqui a minha cola, desses 19, somente 12 atingiram a cláusula de barreira, né? Então, na próxima legislatura do Congresso, que toma posse em fevereiro do ano que vem, né, nós teremos apenas 12 partidos autorizados a funcionar, né, como partidos políticos, somente 12 partidos que terão direito a receber o fundo partidário, né, a aparecer na propaganda eleitoral gratuita, no rádio e televisão. Então, está havendo aí, gradativamente, já um processo de enxugamento da fragmentação partidária no Brasil. E isso eu acho que é muito bem-vindo. Perfeito. Você cita no seu estudo, que é muito bem feito, um estudo sobre o sistema partidário brasileiro do século XXI, que eu recomendo todos baixarem na internet. É fantástica a sua capacidade de síntese e de colocação. Você foi extremamente didático. E eu pergunto a você o seguinte, na verdade, dividindo em duas partes. A primeira parte essa redução na próxima legislatura significa que partidos como o Novo, por exemplo, não terá mais funcionalidade parlamentar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, emendando, o seguinte: a solução do parlamentarismo para o Brasil é uma forma também que poderia ajudar ao sistema político brasileiro a melhorar o seu desempenho? Ok, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Vamos lá, pela ordem. O Novo foi um dos partidos que não atingiu a cláusula de barreira na eleição desse ano, né? Então, o Novo elegeu 3 deputados federais, mas a sigla não atingiu aquela votação mínima. Isso significa que esses 3 deputados serão empossados, normalmente, não é? Mas eles não poderão se organizar como bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados, tá? Então, eles teriam a opção de se migrarem para algum dos outros partidos que atingiu a cláusula de barreira, não é? Ou então continuarem filiados ao Partido Novo, mas sem, entretanto, possuir nenhuma das prerrogativas, né, que um partido possui no Congresso. Então, eles não poderiam, por exemplo, ser indicados para participar de comissões, das comissões temáticas, né, da Câmara, não terão direito a ter líder, não é? A ter o líder do partido nas votações indicar como que a bancada deve votar, não é? Então, eles ficariam ali, né, nessa segunda possibilidade como deputados meio que sem filiação partidária, ainda que permanecessem filiados ao Partido Novo. Mas não é só o caso do Novo, né? Vários outros partidos também não atingiram essa cláusula, né? O Avante, o PSC, o Patriota,
o Solidariedade, o PROS e o PTB. Também são partidos que não atingiram a cláusula de barreira esse ano. Na prática, a maioria deles, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo fusões, né? Eles estão se fundindo entre si ou sendo incorporados a partidos maiores para que para que eles tenham alguma possibilidade de sobrevivência, né? Não sei se isso será também a estratégia do Partido Novo, acho que não. A segunda pergunta foi sobre a proposta do parlamentarismo, né? Até onde eu sei, viu, Ronaldo, não existe nesse momento nenhum projeto, nenhuma proposta de emenda constitucional, né, que estabeleça o sistema parlamentarista no Brasil. O que existe no Congresso foi um grupo de trabalho que funcionou aí durante esse ano, que estava estudando a adoção não do parlamentarismo, mas de um terceiro sistema de governo, que é o chamado semipresidencialismo, que é um sistema que combina características tanto do parlamentarismo como do presidencialismo, que é o sistema que o Brasil adota, não é? Então, esse grupo de trabalho fez lá uma proposta defendendo a adoção do parlamentarismo, do semipresidencialismo, perdão, a partir de 2030, se eu não me engano, mas sujeita a um... Primeiro, teria que ser aprovada, teria que mudar a Constituição, né? Então, essa proposta teria que ser aceita na Constituição e teria que também ser aprovada em plebiscito popular. Tá? Eu, cá entre nós, assim, não tenho muita ilusão de que propostas que visem mudar o sistema de governo tenham muitas chances de prosperar. Tá? Eu acho que a escolha do legislador brasileiro já está muito clara, que é aperfeiçoar o sistema atual. E um desses aperfeiçoamentos a gente está falando aqui, que é a cláusula de barreira, né, que já está... com menos partidos no Congresso, você facilita bastante a governabilidade para os presidentes eleitos, né? Você, no seu estudo, e você também bate uma referência no artigo da Folha de São Paulo, de setembro de 22, e você rebate no seu artigo, e você estabelece que 7 partidos são de esquerda, 7 de direita e 8 de centro, né? O que seria o ideal em termos de representatividade nessa condição existente de presidencialismo e uma legislatura como a nossa? Qual é a redução? De esquerda quantos, direita quantos, de centro quanto? Qual é a fusão ou incorporação ideal? Como a gente ficaria na resultante disso? Veja, nesse meu trabalho, eu simplesmente reproduzi, não é? Um trabalho feito pela Folha de São Paulo, né, que fez uma classificação de todos os partidos políticos brasileiros atuais nesses 3 campos ideológicos, vamos chamá-los assim, né? Esquerda, centro e direita. Então, a classificação não é minha, eu apenas a citei, né, no trabalho. Na verdade, Ronaldo, não existe um número mágico. Não é? Assim, depende, quer dizer, eu acho muito interessante que os 3 campos estejam preenchidos, em primeiro lugar. Né? No Brasil existe, não é, um campo de partidos à direita, um campo de partidos de centro e um campo de partidos de esquerda. Né? Agora, quantos partidos deveriam existir em cada campo? Não tem uma resposta para isso. A gente sabe que nesses 3 campos você tem partidos mais importantes, né? Quer dizer, hoje o principal partido no campo da esquerda é o PT. Né? Aliás, historicamente, o PT ocupou essa posição. Né? No campo do centro, né,
o PMDB foi o principal partido desse campo durante muitos anos, né? Depois, talvez, o PSDB ali também disputou essa posição, né? E mais recentemente, o PSD também tem tido um protagonismo aí nesse campo do centro. E no campo da direita, né, também você tem ali várias legendas disputando, né, a condição de partido hegemônico, né? O PL do ainda presidente Jair Bolsonaro foi o partido mais teve mais êxito, né, nas eleições nesse campo da direita, mas você tem também progressistas, você tem o próprio União Brasil, né? Então, acho que há, dentro de cada campo, uma pluralidade, né, de siglas, né, que, com o tempo, algumas vão se consolidar, outras não, pode haver fusões entre elas, à medida que a cláusula de barreira for aumentando, né? Você tem essa nova figura legal aí que foi criada recentemente, que são as federações partidárias, né, que permitam que partidos não se fundam, mas passem a atuar juntos, como se fossem um partido. Então, hoje, por exemplo, não tem mais o PT, por exemplo, ele não, a bancada do PT, a partir do ano que vem, vai ser PT, mas uma federação com o Partido Verde e com o PCdoB. Eles formaram uma federação, né? O PSDB também formou uma federação com Cidadania, né? Então, na prática, eles vão funcionar como se fossem um partido só, né? Então, acho que tem muito espaço aí para alianças e para até mesmo no futuro, né, de fusões dentro de cada campo. Perfeito. Uma pergunta interessante, escutar a sua opinião, é o seguinte: os partidos que são essa ferramenta essencial para a democracia, eles internamente eles não são democráticos. Qualquer representante de partido reclama muito da estrutura administrativa dos partidos. Aliás, isso não só no Brasil, isso no mundo, isso ocorre. E aqui no Brasil a gente vê que esse tipo de estrutura de partidos que são quase que absolutistas leva ao caciquismo, leva ao congelamento de lideranças, à falta de renovação dentro dos partidos. Como é que você vê isso? E existe solução para isso? Enquanto você falava aí, José, eu lembrei de um estudo clássico da ciência política, foi feito há 100 anos atrás por um sociólogo alemão chamado Robert Michels, que ele, inclusive, tinha sido aluno do Max Weber, né? O Michels foi aluno do Max Weber, que é um sociólogo também muito conhecido, né? E ele fez uma pesquisa, na época, o Michels, no Partido Social Democrata Alemão, que é um partido que existe até hoje, né? É um dos dois grandes partidos alemães e era um partido no campo da esquerda, era um partido que tinha sido fundado pelo Karl Marx. Olha só que interessante. E o Michels fez uma pesquisa 100 anos atrás, na década de 20 do século passado, e a partir dessa pesquisa que ele fez, ele formulou aquilo que se tornou conhecido como a lei de ferro da oligarquia. Ou seja, a tese dele é de que os partidos políticos, todos eles, inclusive os partidos de esquerda, são oligárquicos por sua própria natureza. Tá? Então, acho que essa tese acho que nunca foi desmentida nesse século que se seguiu, né? A gente sabe que os partidos políticos, e não só no Brasil, né, no mundo todo, né, são estruturas hierárquicas, né, com cadeias de comando, né, centralizadas, não é? Onde os órgãos de direção do partido têm um poder muito grande, muitas vezes até esse poder está concentrado no indivíduo que comanda, no presidente que comanda o partido, não é?
Então, essa não é uma característica exclusivamente brasileira. Então, aqui no Brasil, os partidos, acho que, em geral, também não fogem a essa regra, não é? O que existe em vários lugares do mundo são mecanismos que são criados não para acabar com essa centralização, com essa estrutura hierárquica, mas para mitigá-la, digamos assim, não é? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou citar aqui um exemplo que é mais conhecido, né? Os candidatos a cargos eletivos, né? Vamos falar de presidente, por exemplo, né? Eles são escolhidos não pela cúpula do partido, mas através das chamadas eleições primárias, né? Nas quais os filiados, todos os filiados ao partido, né? Votam, né? O partido lança 2 ou 3 pré-candidatos a presidente e aquele que vai ser escolhido vai ser aquele que vencer as chamadas eleições primárias, que são simplesmente formas de você consultar a base do partido, né? Os filiados do partido. Tá? Mas mesmo nesse caso, a gente sabe também que existem vários mecanismos aí que a direção pode usar para levar as primárias numa direção ou na outra, né? Então, essa talvez possa ser uma mudança importante a gente pensar aí no futuro aqui no Brasil, né? De criar... alguns partidos até fazem coisas parecidas com isso. Aqui, alguns partidos fazem as chamadas prévias, né? Para escolher candidatos a cargos eletivos, né? Não é muito comum, não. Mas a gente pode pensar aí, talvez nos próximos anos, né, já que vão sobrar menos partidos, né, talvez tentar, não sei se pela legislação ou se isso seria uma regra interna de cada partido, aí eu tenho dúvida, né? De criar mecanismos um pouco mais um pouco menos hierárquicos, né, de decisão, né? Outro assunto que está aí é a aparição do judiciário como um ente político, não é? Eu acho que no Brasil, hoje em dia, todos estão surpresos aí com essa novidade da presença tão forte do judiciário resolvendo problemas políticos e até indicando soluções, sendo proativo. Tem toda essa discussão aí rodando. Os partidos, você acha que tendem os partidos a recuperar esse espaço que o judiciário tomou? Isso aí deve ser corrigido agora ao longo do próximo governo? Veja, o Poder Judiciário não é exatamente uma das minhas áreas de especialização, né, digamos assim, mas eu posso falar em termos mais genéricos, né? A primeira coisa, a Constituição brasileira, né, atribui ao Poder Judiciário, o Judiciário é um dos 3 poderes da República, certo? Então, a Constituição brasileira atribui ao Poder Judiciário importantes prerrogativas, né? Então, não dá para imaginar um Poder Judiciário simplesmente de manual, né? Assim como a gente acha que ele deveria funcionar. Ele ocupa lá o espaço que está previsto na Constituição. Às vezes, talvez, né, essa ou aquela decisão possa parecer injusta ou possa parecer extrapolar, né, as funções do Poder Judiciário, mas essa é uma questão fundamentalmente política, não é? E também não é nova, viu, José? Eu não acho que tenha começado agora. Quer dizer, eu lembro, por exemplo, já no governo Fernando Henrique Cardoso, né, nos anos 90, já se falava bastante aí sobre o ativismo judicial, né? Não é uma questão que apareceu agora, ela é resultante da própria estrutura de divisão de poderes, né, dos 3 poderes independentes que a Constituição prevê, né? E me parece também que, muitas vezes, o judiciário ele age no silêncio da lei, né? Então, você tem questões que, no Brasil, nunca foram regulamentadas pelo Congresso Nacional, né?
e que muitas vezes isso acaba forçando o judiciário a criar jurisprudência, né, que depois pode ou não ser transformada em lei, né? Então, acho que o Congresso Nacional, que talvez seja aí o protagonista, que está mais do que os partidos, até eu diria, né, é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, né, a Câmara, os deputados, o Senado Federal, né, que talvez possa ser chamado aí a ter um papel de regulamentar questões que hoje acabam indo para a esfera do judiciário pela ausência de regulamentação legislativa, muitas vezes, né? Aqui no caso dos partidos tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que é o seguinte: a cláusula de barreira que a gente está discutindo aqui, né, ela tinha sido feita uma primeira tentativa de ser criada no começo do século XXI. O Congresso aprovou uma lei ordinária instituindo uma cláusula de barreira a partir de 2006. Só que aí o Supremo derrubou essa cláusula, e essa lei nunca chegou a ser aplicada, alegando que a lei seria inconstitucional. E aí depois, quando o Congresso aprovou a cláusula de barreira, essa que nós temos hoje, em 2017, ele aprendeu com essa experiência e aprovou a cláusula de barreira não através de lei ordinária, mas através de emenda constitucional. Então, a cláusula de barreira hoje está na Constituição, né? Então, o Supremo, por exemplo, não pode declarar a cláusula de barreira inconstitucional, porque ela está na Constituição. Então, talvez só um exemplo aí de como que esse ping-pong entre os poderes pode funcionar, né? Perfeito. Ótimo. Olha, a gente estamos aí agradecendo aí a sua presença e queremos deixar o microfone aberto aí para, se você tem alguma mensagem aí para nos dar, algum recado ou algum assunto que você queira usar o nosso programa para esclarecer, fique à vontade. Bom, muito obrigado aí pela conversa, foi muito agradável, o tempo passa rápido, a gente nem percebe, né? Aqueles que porventura estejam assistindo, que queiram acompanhar o meu trabalho, podem achar as publicações que eu faço no site do Espaço Democrático, né, que é a Fundação de Estudos do PSD, e também no site da Empower Consultoria, que é a minha segunda camisa profissional, onde eu também publico várias análises políticas. Temos até um canal no YouTube. Toda semana a gente faz lá um programa de análise da conjuntura política em Empower Consultoria ou no Espaço Democrático. Eu agradeço novamente, estou nas redes sociais também, não é difícil me encontrar. Perfeito. Então, muito obrigado, conte conosco. Esperamos tê-lo aqui em breve novamente e muito obrigado. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.